Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para te ajudar a prestar uma orientação farmacêutica de qualidade. Nós vamos falar sobre a interação que acontece entre antibióticos e álcool. Deve ser muito comum que você, na sua rotina profissional, seja ela no balcão de uma drogaria ou quem sabe no seu consultório farmacêutico, ou até mesmo alguns parentes, vizinhos e amigos que te perguntem: é verdade que o álcool corta o efeito dos antibióticos? Esse é um assunto muito polêmico entre os profissionais de saúde, entre as pessoas leigas, e as pessoas ficam meio perdidas em relação a isso. Mas a realidade é, não é verdade. O álcool ele não tem o poder de cortar o efeito do antibiótico. Mas então, o que é que de fato acontece no organismo quando uma pessoa está tomando antibiótico e ingere álcool? A metabolização, tanto do álcool quanto do antibiótico, acontece no fígado. Ou seja, se você estiver tomando um antibiótico e utilizar ao mesmo tempo álcool, você pode promover uma sobrecarga no seu fígado. E isso vai te trazer alguns transtornos. E a segunda coisa que acontece no organismo, quando a pessoa está tomando antibiótico e ingere álcool, é que o álcool ele provoca o aumento da diurese. Ou seja, a pessoa urina muitas vezes quando está tomando álcool, principalmente se for cerveja. Então, o aumento dessa diurese vai fazer com que o medicamento ele saia do organismo com mais rapidez, tá certo? Então, por exemplo, se você está tomando um antibiótico de 8 em 8 horas, significa que a janela terapêutica daquele antibiótico ele é para durar 8 horas no seu organismo, para que ele tenha o pico de efeito e quando esse efeito esteja caindo, você toma outro antibiótico para você manter uma faixa terapêutica, um índice terapêutico que seja capaz de fazer o tratamento adequado para agir naquela bactéria que o antibiótico se propõe a agir. Quando aumenta a diurese, quando aumenta a frequência urinária, esse medicamento ele não dura essas 8 horas de efeito no organismo. Por quê? Porque a excreção dos medicamentos, grande parte dela se dá pela urina. Então, quanto mais a pessoa urina, mais o medicamento vai sair do organismo dela. Então, você compromete o efeito do medicamento antibiótico se você estiver fazendo uso de álcool com exagero. Se você estiver utilizando álcool como você tem costume de utilizar quando você não está tomando antibiótico. Então, você vai aumentar a diurese e vai expulsar o medicamento do organismo com mais rapidez. Essas são as duas coisas principais que acontecem no organismo. E todo o restante é consequência disso. Quer ver? Quais são os riscos, então, que uma pessoa corre se ela estiver tomando antibiótico e fizer o uso de álcool? Primeiro, vai acontecer uma potencialização dos efeitos adversos. Isso está completamente relacionado com o fato do antibiótico e do álcool serem metabolizados no fígado. O que acontece quando uma pessoa toma muito álcool em excesso? Normalmente ela sente dor de cabeça, normalmente ela vomita, ela tem náuseas. Esses são efeitos adversos do álcool. E quando uma pessoa faz a utilização de antibióticos, os efeitos adversos que podem acontecer também são dor de cabeça, náuseas, vômito, tontura. Então os efeitos eles são semelhantes. Se a pessoa utiliza o antibiótico e utiliza o álcool, ela faz uma potencialização desses efeitos adversos. Só abrindo aqui um parêntese para a gente fazer uma explicação melhor sobre o que são efeitos adversos. Como o próprio nome sugere, o efeito adverso é um efeito diferente daquele efeito que você espera quando você toma um medicamento. Então, quando você toma um antibiótico, o efeito que você espera é que ele haja sobre as bactérias que estão causando o problema de saúde em você. Esse é o efeito esperado. O que você não deseja que aconteça quando você toma um antibiótico? Que você sinta algo de ruim. Então, o efeito adverso é um efeito que acontece em consequência da utilização do medicamento e que é um efeito ruim e que você não quer que aconteça. Mas, no caso do antibiótico, se ele já é propenso a causar um efeito adverso e se você utiliza o álcool, vai acontecer uma sobrecarga hepática e aí a consequência disso é uma potencialização dos efeitos adversos que podem acontecer no seu organismo. Um outro risco que a pessoa corre é que haja prejuízo na resposta imunológica dela. O que acontece aqui? Quando a pessoa está com algum processo infeccioso, inflamatório no organismo,
ele já fica com a defesa do organismo prejudicada, ou seja, a resposta imunológica ela já é deficiente, tanto é que está precisando de utilizar um antibiótico para combater aquele agente que está ali externo causando algum problema. Então, quando você utiliza álcool, você favorece que a resposta imunológica ela seja ainda mais prejudicada. Existem pessoas que brincam com isso e dizem que o álcool, se o álcool ele é um antisséptico, ele pode matar também as bactérias. Mas aí isso daí é uma brincadeira e diga-se de passagem, uma piada assim, um pouco de mau gosto, porque o álcool ele não vai matar a bactéria e vai ainda atrapalhar a sua resposta imunológica para combater aquele tipo de bactéria que está ali. E um terceiro risco que a pessoa corre quando ela faz a ingestão de álcool com um antibiótico é irritação da mucosa gastrointestinal. Porque o álcool por si só, ele já é um irritante da mucosa. A mucosa, ela reveste o estômago e reveste o intestino. Então, quando você utiliza o álcool, ele já causa uma irritação, um desgaste nessa mucosa, tanto do estômago quanto do intestino. E o antibiótico também. Você já deve ter ouvido falar que a azitromicina dá dor no estômago, que a eritromicina dá enjoo, que a amoxicilina pode dar dor de barriga. Você já deve ter ouvido falar esse tipo de coisa. Tanto é que alguns antibióticos são até orientados que a pessoa não tome em jejum, por conta dessa irritação que pode acontecer tanto no estômago quanto no intestino. Então, se você utiliza os dois simultaneamente, o álcool e o antibiótico, o risco que você corre de que haja uma irritação ainda maior na mucosa, podendo provocar aí uma gastrite, uma úlcera, é muito maior. E existem alguns antibióticos que não devem ser ingeridos de jeito nenhum com álcool. Quais são eles? Metronidazol, eritromicina, rifampicina e nitrofurantoína. Esses antibióticos de forma nenhuma devem ser ingeridos com álcool. Por quê? Não é porque o álcool corta o efeito deles. A gente já viu que o álcool não corta efeito de antibiótico. Mas é porque, nesses casos, acontece um efeito que é conhecido como efeito de sulfiram ou efeito antabuse, que é um efeito que vai acontecer quando os dois reagem, o álcool ou o metronidazol, por exemplo. Quando eles reagem, eles vão provocar um tipo de metabolização do álcool que é semelhante a uma hipersensibilidade ao álcool. É como se a pessoa desenvolvesse uma alergia. Então a pessoa vai vomitar, a pessoa vai ter dor de cabeça, a pessoa vai ter náusea, ela vai ter diversos problemas gástricos em consequência disso. Qual é a diferença desses antibióticos para os outros? Os outros, a pessoa corre o risco de ter esses problemas. Com esses medicamentos e o álcool, ela vai ter esses problemas. Ela vai vomitar, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter consequências gastrointestinais, problemas gastrointestinais, por conta da interação entre esses dois agentes químicos, que é o medicamento e o álcool. Então, veja bem, para a gente encerrar essa aula, nós como profissionais de saúde, nós devemos sempre prezar por uma orientação que leve o paciente a ter qualidade de vida. Nós vamos sempre orientar o paciente, se você está utilizando medicamento, seja qualquer medicamento, principalmente o antibiótico, que é um tratamento que você precisa respeitar bem os horários e tudo mais, evite usar o álcool junto com esses medicamentos. Essa é a nossa orientação principal. O que a gente precisa de estar atento? É que existem pessoas que preferem deixar de tomar o medicamento para não ter que deixar de beber. E é nesse caso que a gente precisa de ter a maior atenção. Se você tiver a percepção de que o paciente está te perguntando isso porque ele vai deixar de tomar o remédio para poder beber, então você vai dizer a ele, olha meu amigo, não precisa de deixar de tomar um antibiótico. Não é que o álcool vai cortar o efeito, mas ele pode fazer você se sentir pior. Você pode vomitar, você pode ter dor de cabeça. Então lembrando sempre, orientação farmacêutica é uma questão de sensibilidade. É uma questão de você se colocar no lugar do paciente, é uma questão de você ter aquele feeling se o paciente vai deixar de tomar um medicamento. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que se tiver que tomar um antibiótico e for sexta-feira, a pessoa espera chegar segunda-feira para começar a tomar um antibiótico, para poder beber no final de semana? Então é nisso que você precisa de ter sensibilidade. A pessoa, é muito grave se ela tiver com um processo onde ela precisa de um antibiótico
E se for sexta-feira, ela espere chegar a segunda-feira. Ela pode agravar muito o problema dela nesses dias. Então é muito importante que você tenha essa sensibilidade, que você se coloque no lugar do paciente e que você dê a orientação correta ao paciente. O álcool não vai cortar o efeito do medicamento. Não é isso. O álcool ele pode fazer com que o paciente se sinta pior. Mas se for um caso onde você esteja percebendo que o paciente vai deixar de tomar o remédio para beber, então você explica, não vai cortar o efeito. Correto? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver feito sentido para você, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, a gente está sempre trazendo novidades aqui. Pode dar também a sua sugestão sobre algum tema que você gostaria que eu viesse aqui explicar para vocês. Me siga lá no Instagram, Sara BV Faria, tá aparecendo aí embaixo. E espero muito que isso tenha feito diferença na sua vida. Que você seja aquele farmacêutico que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Tchau, tchau e até a próxima!